Bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao programa Show Ansiedade. Aqui você descobre como enfrentar e superar a ansiedade. E nesse perfil, nessas lives, eu vou te auxiliar a diminuir os sintomas da sua ansiedade em até 6 semanas. Em especial, nessa linha de programa, quando a gente aborda os dilemas acerca da ansiedade, a gente também aborda a melhor forma de lidar com os transtornos ansiosos, ok? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico especialista em medicina de família e com foco em ansiedade, em transtornos ansiosos, beleza? E no episódio de hoje, a gente vai falar especificamente dos sintomas, de como que a gente diferencia os sintomas, né? Quais sintomas são e quais sintomas não são da ansiedade. Por quê? Porque alguns sintomas, eles meio que são mistos. Eles podem ser ou não ser, mesmo que exista um quadro ansioso, tá certo? E para isso, é importante nós entendermos o como a ansiedade pode afetar a vida de uma pessoa e como é que eu sei que eu tenho ansiedade ou não. Primeiramente, a ansiedade é como se fosse um guarda-chuva gigantesco e tivessem vários outros pequenos guarda-chuvas abaixo. Aqui eu estou falando em diagnóstico, tá certo? Por quê? A ansiedade é meio que uma categoria. Ela não é uma única coisa. Ela não é uma coisa que, eu tenho ansiedade. Isso a gente pode falar de forma genérica. Mas existem vários transtornos dentro do escopo da ansiedade. Por exemplo, existe o transtorno de ansiedade generalizado. Existe transtorno de ansiedade pós-traumático. Existe agorafobia. Então a gente tem várias subcategorias para a gente delimitar ainda mais. É óbvio que nem todo mundo possui um diagnóstico formal, é óbvio que nem todo quadro é fácil você diagnosticar, porque, como eu disse, muitas coisas, muitos sintomas, muitas coisas que as pessoas sentem, elas estão sobrepostas, elas vêm com várias cargas, né? Cargas da vida, cargas de outras doenças, várias coisas que elas estão presentes ali naquele indivíduo de forma que só a história dele pode contemplar alguma coisa específica acerca daquilo, e então a gente precisa ter um olhar único para essa pessoa, que a gente possa entender melhor de fato. E aí a gente sai um pouco daquela questão, né? Porque muita gente acha que, eu vou tratar a ansiedade com remédio, com calmante. Gente, não é assim que funciona, ok? São poucos os casos, na verdade, é a minoria dos casos que vai precisar de fato ser medicada. Acaba que hoje a gente tem um excesso, um hiperdiagnóstico, vamos colocar assim, de certa forma, mas é porque a nossa sociedade é uma sociedade de hiperestímulo. É uma sociedade na qual as pessoas acabam não entendendo as coisas que estão acontecendo e tudo isso vai afetando, tudo isso vai pesando, tudo isso vai causando os sintomas de ansiedade e até outros sintomas que muitas vezes a pessoa não consegue distinguir mais. Ela não consegue perceber se aquilo é algo normal ou se aquilo é algo que de fato está ali dentro do escopo de um transtorno emocional, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Acho que vocês já entenderam a importância do tema, a importância deste assunto, que são os transtornos ansiosos, né, dentro ali do escopo de toda a ansiedade, beleza? Vamos lá. Vou falar sobre sintomas que, em um primeiro momento, eles são mais comumente atribuídos à ansiedade. Então, eu vou falar de 5 sintomas, ok? 5 sintomas da ansiedade e depois eu vou falar de 5 que boa parte das vezes, ou uma parte significativa das vezes, não necessariamente são. Não quer dizer que eles não possam estar presentes, ok? Então eu sempre vou deixar isso muito claro para vocês. Porque alguns sintomas que tipicamente não são sintomas de ansiedade, eles podem estar presentes nos transtornos ansiosos, tá bom? Então vamos lá. Sintomas de ansiedade. Um clássico, inclusive eu já senti, que é você acha que vai estar tendo um infarto, você acha que está tendo algum problema do coração, são as palpitações, os batimentos cardíacos acelerados. Por quê? Um transtorno ansioso, quando a pessoa tem de fato uma ansiedade ali presente no momento, ela tende
a ter um hiperestímulo do organismo, ela tende a ficar naquele estado de alerta. E quando a gente pega a biologia, né, a fisiologia do corpo humano, o que acontece quando o ser humano está em estado de alerta? Todas as funções ficam mais aceleradas. E daí as palpitações. Então, por isso, palpitações, batimento cardíaco acelerado, está bem ligado com a ansiedade. Principalmente quando eu tenho uma pessoa que está em crise. Porque se a pessoa está em crise, ela meio que está no ápice daquilo tudo. Ela está quando aquilo já estourou. Então o coração dela acelera mesmo. E é nessas horas que eu indico a questão de você ter já previamente, né, se exercitado em meditação, exercício de respiração ou em outras coisas no sentido de manter um autocontrole maior, porque nem sempre a gente evita o fogo, mas a gente pode evitar um incêndio. Então, esse é um sintoma clássico de ansiedade, que são as palpitações, tá? Os batimentos cardíacos acelerados. Puxando o link aqui, veja só, o que eu falei anteriormente. Eu falei que a ansiedade, normalmente, ela tá ligada àquela questão do hiper. Então, ela tá num polo de estímulo, tá num polo de estado de alerta. Vamos fazer raciocínio lógico? Qual outra coisa, ainda vamos falar aqui da parte do peito, tá bom? Outra coisa que eu poderia, porventura, ter, caso eu ficasse em estado de alerta, caso eu ficasse preocupado, caso eu ficasse ansioso. Você sabe me dizer? Você saberia me dizer? Vamos falar sobre respiração? Então, eu falei que uma das formas que nós temos de manusear estes sintomas é com respiração. Mas um dos sintomas da ansiedade é também da respiração. Uma respiração mais curta e ofegante. Então, se você estiver aí conversando com alguém e tiver em dúvidas se essa pessoa está ansiosa ou não, porque assim, batimento cardíaco, palpitação, você não consegue enxergar no olho. Então vamos lá, estou conversando com você. Você é um paciente, está aqui na minha frente. Você está ansioso, está ansiosa. Mas eu não consigo ter uma visão de raio-x de Superman para olhar para o teu coração e ver que ele está batendo muito rápido, tá? A não ser que eu pegue o teu pulso. Se eu for pegar o teu pulso aí, o pulso radial, o pulso carotídeo, e palpar, né, apertar, aí eu consigo identificar. Se eu colocar um estetoscópio no teu peito, aí tudo bem, na hora do exame físico. Mas só de olhar, não dá para identificar batimento cardíaco acelerado, não dá para identificar palpitação. Isso daí tem que ser referido pela pessoa. A pessoa tem que me dizer, entendeu? Mas a respiração não. A respiração a gente nota. Por quê? Geralmente a pessoa ela fica ofegante, ela fica meio com respiração curta, sabe? Fica até meio incômodo você conversar. Você se sente incomodado pela pessoa no sentido de você sentir aquilo que ela tá sentindo de certa forma. Entendeu? Porque você sabe que ela tá sofrendo, que ela tá em sofrimento naquele momento. Você já lidou com uma pessoa que tá em crise de ansiedade, tá ali com a respiração curta, que ela tá afobada? Parece que ela vai se afogar nas próprias palavras. Então, esse é o sintoma clássico da ansiedade. Ok? A respiração curta, a respiração ofegante, que é justamente quando bate esse estado de hiperalerta e a pessoa ela não consegue compassar corretamente a própria respiração. Aquilo surge de forma involuntária, de forma descompassada, certo? E quem já teve crise de ansiedade vai saber referir isso muito bem, porque isso é muito incômodo, gera uma sensação bem ruim, uma sensação de como se tivesse com uma doença respiratória. E na verdade não é. O sintoma ele é respiratório, mas muitas vezes ele está diretamente ligado com a questão da ansiedade. E só. Ok? E só. Óbvio. O que eu sugiro aqui, gente? Tem que ficar atento. Se você é uma pessoa que tem problema respiratório, de asma, se você é uma pessoa que já teve pneumonias graves, se você fuma, né? Porque tem pessoas que fumam. Então, tudo isso daí, a gente tem que ou diferenciar no sentido de, pode ser uma questão atribuída a outras causas, ou prestar muita atenção para não ter esses sintomas. Por quê? Porque eles podem piorar as outras coisas, tá bom? Então, se eu tenho uma pessoa que é asmática e ainda por cima ela é ansiosa, aí ela tá em crise de ansiedade, poxa, aquilo pode também intercalar, né? Pode ter uma intersecção com uma crise de asma. Isso pode ser muito grave, tá certo?
Porque assim, às vezes as pessoas falam, ah, não, ansiedade é questão só de emocional, frescura. Não é, gente. Poxa, tem CID, tem Código Internacional da Doença para os transtornos ansiosos. Então temos que prestar bastante atenção, ok? Vamos lá. Falei aqui sobre palpitações e os batimentos acelerados, falei aqui sobre respiração curta e ofegante. E agora vamos para o terceiro sintoma de ansiedade, que aí eu vou fazer uma junção meio que desses dois, que é a sensação. Ó, vamos diferenciar, vamos diferenciar. Quando eu falo que eu tô com o peito, batimento acelerado, que eu tô com palpitação, eu preciso que haja uma comprovação deste sintoma pelo meu pulso, por uma ausculta cardíaca. Por quê? Porque é real, real fisicamente falando. A respiração, a mesma coisa. Eu consigo ver, eu consigo notar que a pessoa tem a respiração curta. Mas entendam, um outro sintoma é a sensação, mesmo que não exista. Mesmo que eu vou lá, ó, vamos lá. Chegou uma pessoa, ela me referiu que ela tá com aperto no peito, que ela tá com dificuldade para respirar. Eu vou lá e examino ela. Eu examino essa pessoa. Eu vou, faço a ausculta cardíaca, eu olho para a pessoa, vejo como ela está respirando e eu não percebo, eu não noto alterações físicas. Isso quer dizer que ela não tem sintoma? Não! Muito pelo contrário. Isso quer dizer que ela tem sim sintomas, só que ela tem a sensação, porque aquilo está somatizando no organismo dela. Entende? Então não quer dizer que porque eu não consegui verificar, averiguar que ela está com uma palpitação cardíaca, que ela está com um batimento acelerado, que ela está com a respiração ofegante, não quer dizer que ela não esteja com dificuldade para respirar. Não quer dizer que ela não esteja com a sensação de aceleração dentro do peito, mesmo o batimento estando todo normal, ok? Então esse daqui, ó, esse é um dos sintomas mais clássicos. Porque o médico, ou a pessoa que ela passa abaixo do radar, ela vai falar, não, tá tudo certo. Te examinei aqui, tá tudo beleza, porque a gente faz a dupla verificação, né? Ah, examina o paciente, olha o paciente, vê a pessoa, conversa com a pessoa, mas precisamos ter um olhar atento, ok? Porque nem tudo pode ser percebido pelo físico, nem tudo é manifestado pelo físico. Muitas vezes os sintomas que o paciente sente, que você pode, porventura, sentir, ele fica ali no escopo do imaterial. Fica no escopo do eu sei que eu tô sentindo, eu tô angustiado, eu tô angustiada, mas como que eu vou medir isso? É só pelas palavras, é a forma com que eu me refiro e às vezes eu não consigo me expressar muito bem. É complicado, né, gente? Complicado. Mas, ó, eu entendo você. Eu entendo que é uma dor muito forte, às vezes você ter tudo isso e as pessoas acharem que não é nada, as pessoas acharem que, ah, você não tá com problema nenhum, já foi no médico, já examinou, já fez exame, já tirou sangue, já fez raio-x do peito, já fez eletro do coração, e não tinha nada. Gente, pelo amor de Deus, isso nunca, em lugar nenhum, vai ser nada. Principalmente quando eu excluo as outras coisas, é melhor ainda. Porque, ó, já exclui causa cardíaca, exclui causa respiratória, fiz meus exames de estado, tudo certo. Meu corpo. O meu corpo. Mas quer dizer que esteja tudo certo com a minha saúde? Não, né, gente? Não, se você tá sentindo, poxa, seu sofrimento é legítimo. Não é porque não identificaram a causa que esse sofrimento não é real. Então, ó, eu entendo cada uma de vocês que tá aí do outro lado e porventura alguém já falou que, ah, ou você tá com frescura, ou você não tem nada, ou você quer chamar a atenção. Complicado, é complicado, mas ó, fiquem tranquilos. Existem muitos profissionais que podem te auxiliar, que estudam este assunto a fundo, ok? E eu fico muito contente de ver aqui, ó, temos quase 30 pessoas entre as três redes, o YouTube, Facebook, Instagram, bastante gente acompanhando ao vivo. Isso só demonstra que vocês estão criando consciência, que você aí do outro lado está criando consciência, que ter ansiedade não é uma coisa que pode simplesmente ser levada com a barriga, porque afeta a vida, porque afeta o corpo, porque afeta as outras coisas, tá bom? Então, vamos para o quarto sintoma da ansiedade? Vamos lá? Quarto sintoma da ansiedade, um clássico também, são as preocupações e os medos excessivos. E esse é mais um
que eu não consigo medir, né? Eu não consigo ir lá com o estetoscópio, com um exame de sangue, eu não consigo medir isso. Porque isso geralmente é referido. E, pessoal, vamos lá, pessoal. Se vocês estão na frente de um profissional, se vocês estão aí numa consulta, numa terapia, ou mesmo dentro de um curso, seja lá o que for, vocês têm que entender que você tem que pôr para fora, tá? Então, se você de fato tem preocupação e medo excessivo, isso tem que ser referido. Porque o profissional que está na tua frente, ele não vai, ele não vai conseguir entrar na sua cabeça. Ele pode até tentar conduzir uma conversa, e o bom profissional, ele tem que saber fazer isso, né? Conduzir ali na entrevista clínica, para que a pessoa vá aos poucos, né, se abrindo e falando os sintomas. Mas você que acompanha aqui o conteúdo das redes, que você acompanha aqui o podcast Show Ansiedade, você sabe que tem que referir de primeira. Não precisa ficar dando muita volta, não. Você já tem consciência que você tem um problema, você sabe que isso afeta a tua vida e você quer que isso melhore, refira. Poxa, eu sinto medos. Eu tenho preocupações pairando na minha cabeça o dia todo. Então, poxa, tudo isso é sinal, sintoma de ansiedade, né, de um quadro ansioso. A gente precisa buscar formas de diminuir estes sintomas para que aumente o quê? A sua qualidade de vida, obviamente, né? Porque uma pessoa que convive com um transtorno ansioso não tratado, ela não tem qualidade de vida. Ou a qualidade de vida fica extremamente diminuída, certo? Então vamos prestar atenção nestes sintomas. Eu sei que tem muita gente que está aí do outro lado e que está gabaritando. Né? Que tá gabaritando. Isso, ó, sinalzinho de alerta. Sinalzinho de alerta. A gente tem que cuidar da saúde emocional. Tá bom? Vamos lá. Eu vou falar do quinto sintoma e aí eu vou recapitular. Tá bom? Aí eu vou recapitular todos eles. Os 5 que são classicamente da ansiedade. E eu vou falar de outros sintomas que muitas vezes eles são atribuídos à ansiedade, e até mesmo eu já falei sobre eles, mas que não necessariamente eles vão estar ligados à ansiedade na maior parte das vezes. Quinto sintoma clássico de ansiedade: irritabilidade com falta de concentração, tá bom? Então, uma pessoa ansiosa tende a ser uma pessoa mais irritadiça. Por quê? Toda vez que alguém vai conversar com ela, toda vez que ocorre alguma coisa do mundo externo, um barulho, uma interrupção, ela fica irritada. Porque ela já está dentro demais da cabeça dela, que qualquer coisa que interrompa aquele raciocínio patológico a irrita. Entende? Então, é prudente, é necessário que vocês percebam. Estou ficando irritado, irritada demais com as interrupções, quando as pessoas falam comigo, quando acontece algum imprevisto no meu dia. Por quê? Isso é um sintoma também clássico de ansiedade. A pessoa ela acaba se manifestando. Essa é uma das coisas que, apesar dela ser imaterial, digamos assim, né, eu não consigo pegar na irritabilidade, mas eu consigo olhar, eu consigo definir quando uma pessoa está irritada. Algumas pessoas escondem bem, né? Elas ficam só na expressão, aquela expressão de raiva, aquela expressão de não queria que você me interrompesse, eu não queria isso. Mas o que acontece? Isso eu consigo identificar. Principalmente quando a pessoa é muito caricata, né? Você percebe quando você falou com uma pessoa e a pessoa se irritou. Você percebe quando aconteceu alguma coisa e a pessoa saiu de si. Aí, Fabrício, então quer dizer que se eu me irrito, eu sou uma pessoa ansiosa? É isso? Não, gente, poxa vida, vamos lá. Tanto ansiedade, irritabilidade, medo, tudo isso são mecanismos do corpo humano, do ser humano, é normal. Só que aí que tá. Tudo é uma questão de polo. O polo da ausência e o polo do excesso. Quando eu tô falando com a pessoa ansiosa, eu tô indo pro polo do excesso, tá? Não quer dizer porque eu bati o meu dedinho na quina uma vez no dia, eu me irritei, eu sou uma pessoa que tem ansiedade. Não, né? Pelo amor de Deus. Mas, poxa, despertador tocou, eu me irritei. Ah, o trânsito apareceu, eu me irritei. Ah, eu tava comendo, aí o marido falou, a esposa falou alguma coisa, eu me irritei. Ah, o filho deixou, eu fiquei irritada. Gente, se você se irrita com tudo, tudo na sua vida é motivo para você ficar irritadiça. Aí sim, aí é uma coisa que nós já temos que ligar o pisca-alerta, tá bom? Como eu disse, tudo vai
no sentido do espectro, no sentido do polo. Ausência, excesso. Mínimo, máximo. Se você está mais para lá do que para cá, em todos esses sintomas que eu estou falando, provavelmente, aí a gente entra no escopo dos transtornos ansiosos, quadros de ansiedade. Tá? Lembrando que eu não estou diagnosticando ninguém. Aqui eu estou fornecendo informações educacionais para que vocês possam entender melhor da sua saúde emocional. Porque eu sei que ao mesmo tempo que tem bastante gente que já foi diagnosticada com alguma coisa me acompanhando, tem muita gente que não tem um diagnóstico, mas que suspeita, né? Que, poxa, parece, anda como um pato, fala como um pato, voa como um pato, deve ser um pato, entende? Mas aqui eu vou fazer uma ressalva, é importante, diagnóstico, gente, é com um profissional da saúde. Mas, de qualquer forma, continuem a acompanhar no sentido de aprender e entender para que vocês possam ter uma aplicabilidade na vida de vocês. Porque as orientações, os exercícios, tudo que eu indico aqui são coisas que são naturais, não são medicamentosas. Não estou passando remédio para ninguém, estou passando orientações que servem. Inclusive, se a pessoa não tem um transtorno ansioso, mas ela está passando por um momento de ansiedade na vida, um momento de tensão na vida dela, isso também ajuda, tá? Então esse conteúdo educacional, ele é de extremo valor, certo? Então é muito importante vocês acompanharem e aprenderem isso de fato. Eu vou recapitular os 5 sintomas, que são clássicos da ansiedade, tá bom? Eu falei sobre palpitações e batimentos cardíacos acelerados, eu falei sobre respiração curta e ofegante, eu falei sobre a sensação de aperto no peito ou dificuldade para respirar, falei sobre as preocupações excessivas e os medos, falei sobre irritabilidade e dificuldade de concentração. Então, esses são 5 sintomas clássicos, ok? Agora, eu vou falar sobre sintomas que eles podem estar presentes, presta atenção. Eles podem sim estar presentes na ansiedade, mas muitas vezes eles são confundidos com ansiedade, ou a pessoa ela tenta puxar uma sardinha para o lado da ansiedade sem antes descartar outras coisas. E vamos entender melhor o porquê disso, tá bom? Primeiro, dores de cabeça persistentes. Uma pessoa ansiosa pode ter dor de cabeça? Óbvio que pode. É óbvio. Mas se você tem de forma isolada, tá? Essa é outra coisa importante. Quando eu falo desses sintomas, entendam. É como se eles estivessem de forma isolada. Tá? Só tem isso na pessoa. Só isso. Então, nesses casos, provavelmente não é ansiedade. Ok? Então, dores de cabeça persistentes. Quando a pessoa tem só dores de cabeça persistentes, é mais provável que ela tenha algum quadro de cefaleia, algum quadro, pode ser de enxaqueca, pode ser. E isso é investigado. Vai no médico, investiga, toma os remédios e vamos ver se melhora. Vamos ver se existem fatores que desencadeiam essas dores de cabeça. Às vezes um excesso de uma cafeína, alguma coisa nesse sentido. Então isso tem que ser investigado como quadro inicialmente de cefaleia. Se lá na frente vai ser associado à ansiedade, beleza. Mas não é o clássico. Não é o comum, não é aquela coisa. Porque assim, tem sintomas que se eu bato o olho, eu já penso na ansiedade. Só tem sintomas que se eu bato o olho, a ansiedade ela não está nem entre as 3 primeiras hipóteses diagnósticas. Não está nem no top 3 ali das coisas que eu penso. Então, este raciocínio é importante. Então, dor de cabeça é um desses sintomas. Porque é um sintoma genérico. É um sintoma inespecífico. E principalmente quando ele está isolado. Então eu preciso ver há quanto tempo tem a dor de cabeça, se teve alguma coisa que causou, se está comendo alguma coisa diferente, se a pessoa está passando por algum problema na vida dela, se ela está estressada. Então a gente vê todas essas coisas para poder excluir ou não se tem a ver com o sintoma ansioso. Tá certo? Se tem a ver com o sintoma ansioso. Então dor de cabeça. Segundo, que, vamos lá, esse é importante porque ele pode estar presente, ele está presente em bastante gente com ansiedade, mas ele costuma vir depois. Ele não aparece de início, tá? Ele costuma vir depois. Distúrbios do sono. Então, quando existe uma sonolência excessiva, ou mesmo a insônia, novamente de forma isolada, de forma inicial, temos que investigar outras causas, tá? Fabrício, mas insônia está presente na ansiedade? Sim, está presente na ansiedade. Mas quando eu falo de sintomas clássicos, de coisas
clássicas que eu olho para aquilo ali, a primeira coisa que eu penso é ansiedade, a insônia não necessariamente, tá certo? Não necessariamente. Primeira coisa que eu olho, estilo de vida da pessoa. Como que tá o horário de dormir, como que tá a regularidade, como que tá a alimentação na parte da noite, como que tá a ingesta de estimulantes, tá certo? Porque eu vou conseguindo mapear de uma forma melhor se essa insônia ela tem a ver com ansiedade ou se é uma insônia isolada devido a outros fatores próprios ali que ficam no escopo da própria insônia, porque a insônia por si só é um diagnóstico, entendeu? Sonolência excessiva da mesma forma, só que sonolência excessiva ela já está no outro polo, né? Ela já fica ali no polo da depressão muitas vezes, no quadro oposto. O oposto que eu falo é quando eu coloco no. Só pra gente entender, né, gente? As pessoas elas podem ter a depressão e a ansiedade. Ok? Mas quando eu falo oposto é só para o entendimento de polo. Tá? De hiper e de hipo. De menos e de mais. Ok? Só para ficar claro. Então, os distúrbios do sono, a sonolência excessiva, a insônia, elas podem também estar ligadas a questões fisiológicas. Às vezes, a pessoa ela tem apneia do sono, né? Ela ronca e aí ela não consegue dormir. Ela tem dificuldade para dormir, ela tem dificuldade para respirar, mas por uma questão física, não por uma questão emocional, ok? Então, vamos prestar atenção nisso daí. Terceiro, problemas gastrointestinais em geral. Eles podem também ocorrer na ansiedade. Então, ó, todo sintoma que eu for falar que classicamente não está associado à ansiedade, eu sempre vou fazer essa ressalva. Porque eles podem estar ocorrendo na ansiedade também, alguns destes. Mas não, a ansiedade ela não é o top 3 que eu penso. Vamos lá, vou dar um exemplo para você. Você não precisa nem ser médico para você entender. O paciente chega para mim, doutor, eu tô com uma diarreia há 3 dias. Eu, Fabrício, como profissional médico, tendo só essa informação, o que você acha que eu vou pensar de primeira? Ansiedade? É óbvio que não. Pensar em alguma contaminação alimentar, vou pensar em uma verminose, vou pensar em qualquer outra coisa, menos ansiedade. Ah, mas aí eu comecei a conversar com o paciente, ele falou que já fez exame de fezes, ele falou que já foi no médico várias vezes, que ele já fez exame ali do intestino, colonoscopia, colheu sangue, fez um monte de coisa. Reviraram o paciente cabeça para baixo. Ah, peraí, aí eu posso começar a pensar em alguma outra coisa, né? Como, por exemplo, o transtorno ansioso. Mas entendam, não é o clássico associado, tá? Não é o clássico, não é o habitual. Isso é importante vocês distinguirem. Vamos lá, vamos ler rapidinho aqui. Boa tarde a todos, boa tarde. Eu vou ler o nome de vocês porque vocês estão participando. Maria Cláudia, Paula Oliveira, Ritiele, Associação dos Jovens de Moçambique. Olha só, estamos internacional. Viviana, José Ricardo, Neuza, Daiane, Daisy. Doutora, é normal sentir ansiedade, dor nas costas, queima as costas e costelas e falta de ar. Vamos lá. É bom que você colocou que tem a ver com o assunto, tá? Dores físicas. Existem algumas dores físicas que elas são mais clássicas de ansiedade, tá? Como, por exemplo, a tensão na região cervical, né? A tensão na região do pescoço. E também uma tensão muscular nas costas. Isso pode sim estar associado à ansiedade. Mas eu sempre me preocupo em fazer essa distinção. Porque se você já tem um diagnóstico prévio, vamos lá. Eu vou usar termo. Eu vou usar termo não médico, tá, gente? Só para vocês entenderem. Porque só fala, não, o doutor Fabrício está usando aí termo que nem existe na medicina, né? Vamos fazer a ressalva. Então, se você já teve um bico de papagaio, se você já teve uma hérnia, alguma coisa nesse sentido, tem que investigar se não vem dali, tá bom? Já fez algum exame? Já fez uma radiografia da coluna? Já foi no ortopedista? Já investigou nesse sentido? Ó, então, beleza, excluiu as outras causas. Por que que eu preciso fazer essa ressalva? Porque senão a gente vai querer atribuir tudo para ansiedade. A gente não pode fazer isso simplesmente. Eu seria irresponsável se eu chegasse aqui para vocês e falasse, ah não, porque realmente é ansiedade. Tá doendo é ansiedade. Tá com diarreia é ansiedade. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Tá bom? Então, precisa entender que esses sintomas eles podem estar presentes. Eles podem estar junto de outros sintomas, mas não é o clássico. Tá bom? Não é o clássico.
Mas se você tá gabaritando o clássico, tô com pensamento acelerado, tô com palpitação no peito, tô com a respiração ofegante, toda hora eu fico preocupado, preocupada, não consigo dormir direito. Aí beleza, você tá montando, tá? Você tá montando ali um quadro diagnóstico todo de pessoa ansiosa. Aí beleza, beleza. Mas se você tem dor nas costas de forma isolada, só dor nas costas, eu sou tranquilo, eu durmo bem, meus pensamentos estão tudo no lugar, não me preocupo com nada, mas minhas costas doem. Ah, gente, não é ansiedade. Não é ansiedade. Definitivamente. Ok? Porque não tem mais nada. Então, se você tá ali só com uma dor, unicamente a dor, e mais todo o resto da sua vida tá normal, todo o resto da sua vida tá correto, tá tudo ok, e só tem um tipo de dor física. Vamos investigar a dor física, tá? Não vamos sair atribuindo essas dores físicas a transtornos emocionais, ok? Mas igual eu disse, quando existe um conjunto, dentro do conjunto é igual banda, né? Você não toca banda só com o cantor, só com o baterista, só com o guitarrista, é uma banda. Transtornos ansiosos é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. Então vamos lá. Falei agora aqui de sintomas que são. Falei dos sintomas característicos, eu estava nos sintomas não característicos quando eu falo de forma isolada e única. Ok? Então eu falei das dores de cabeça, dos distúrbios do sono, dos problemas gastrointestinais. Tá? Vamos falar de mais dois? Vamos falar de mais dois, né? Um, que muitas vezes o pessoal confunde, e ele está no espectro de transtorno emocional, né, de saúde mental, são os sintomas de depressão. Quando a pessoa tem uma tristeza profunda, quando ela tem perda de interesse nas coisas, em fazer as atividades do dia a dia, e aquilo tudo passa a incomodar e afetar a vida, sua vida, né? Se isso está presente, quer dizer que você não tem ansiedade? Não, não quer dizer que não tem ansiedade. Mas o quadro principal que eu vou investigar, que vai ser olhado, chama-se transtorno depressivo. Tá no espectro depressivo. Porque eu tô na. Lembra que eu fiz aquele exemplo, gente? Quem tava aqui desde o começo? Hipo de menos, de mínimo, e máximo. Hiper, de mais. Então, quando eu falo de tristeza, de desinteresse, de falta de atenção no sentido de, porque tá muito desligada, muito desligado. Eu tô no espectro do hipo, do menos. E isso tudo me leva à questão dos transtornos depressivos. Que, novamente, eles precisam ser diagnosticados. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar, não, você tem esse, então você tem depressão. Não, você tem que passar por um profissional. Mas eu te dou pistas para que você possa, sim, ter essa orientação. Porque é importante, mesmo uma pessoa que não seja da área da saúde, entender. Porque, vamos lá, não é porque eu não trabalho com isso, não é porque eu não sou profissional disso, que eu vou ficar alheio, que eu não vou querer aprender, que eu não vou querer entender. Óbvio, meu corpo, é minha saúde, é meu emocional, é minha vida. Então, parabéns para quem está aprendendo, para quem está acompanhando. Porque vocês estão adquirindo um domínio sobre a própria saúde. Vocês estão adquirindo cada vez mais um domínio emocional. Porque uma pessoa que não tem conhecimento, ela não tem o quê? Clareza. Ela não consegue distinguir uma coisa da outra. As coisas acontecem na vida dela e ela não vai saber atribuir causas. Mas agora você que tem um olhar atento, que está aqui, prestando atenção, adquirindo informação, contigo é diferente. Por quê? Se acontece alguma coisa na tua vida ou na vida de alguém que você ama, você já ligou o radar, porque você já ouviu isso, que você já aprendeu isso. E você consegue ter um direcionamento maior. Então, às vezes você tem um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, pais, parceiro, parceira, e você suspeitava que tinha alguma coisa de errado, mas você não conseguia identificar o certo. E aí você vem aqui, você assiste a live, você participa, tira dúvida comigo, e aí você olha e fala, caramba, talvez meu esposo tenha um quadro de ansiedade, talvez a minha filha tenha um quadro de ansiedade. Entende? Isso é importante. Isso é importante, porque só assim, jogando luz, obtendo clareza, você consegue um direcionamento no sentido de conseguir resolver e diminuir estes sintomas. Tá bom? Vamos lá. Quinto e último problema e sintoma, que não é clássico de ansiedade, tá? Não é clássico de ansiedade. E são problemas atribuídos a outras condições médicas, gente. Então, se a pessoa tem um problema cardíaco, ela fez uma angioplastia do coração, né? Ela fez um cateterismo,
ela tem um problema de hormônio, ela acaba manifestando sintomas parecidos, mas é hormonal, ela tem problema de tireoide, ela tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, ela desenvolve alguma. Geralmente com ansiedade é mais por hipertireoidismo, né? Porque é louco que o nosso corpo ele tem essa mimetização das coisas, porque tudo funciona em perfeita harmonia no sentido de haver espectros de funcionamento. Então, quando eu falo no hipo e no hiper, a gente tem hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então, é óbvio, uma pessoa que tem um hipertireoidismo não tratado, ela vai ter suor excessivo, ela vai ter o batimento mais acelerado. Por quê? Porque ela tem uma condição hormonal, tá bom? E condições hormonais, nós não podemos atribuir a quadro de ansiedade, certo? Que é uma questão física, uma questão fisiológica, uma questão ali, ó, do teu organismo, que você resolve, na maior parte das vezes, com medicamento, com tratamento. Então, não, ó, vamos lá, eu dou esse exemplo porque é importante a gente distinguir. Uma pessoa que tem hipertireoidismo, ela não vai ser tratada com meditação. Não vai adiantar para ela, porque ela tem um distúrbio do hormônio. Uma pessoa que tem problema cardíaco, não adianta eu chegar para ela e falar controle a sua respiração e tenha consciência do que está acontecendo com você. Porque ela tem um problema físico no coração dela. Tá certo? E Fabrício, quer dizer então que se eu tenho um problema físico eu não tenho ansiedade? Não, gente, pelo amor de Deus. Ó, só aprendendo aqui. Então vamos prestar atenção. Todas as condições médicas e humanas, elas podem coexistir. Então sim, a pessoa pode ter problema da tireoide, problema do coração e ansiedade. Só que o que eu tô querendo distinguir aqui com vocês é justamente não atribuir as coisas de uma coisa para outra. Mas estando tudo na mesma pessoa, afeta. Se eu melhoro a minha saúde, se eu melhoro as doses do meu hormônio da tireoide, do meu problema de tireoide, bom, eu tendo a melhorar dos outros sintomas. Se eu melhoro meu problema do coração, que estava me gerando um quadro de ansiedade, piorando a minha ansiedade, eu também melhoro. Então, sim, quando você melhora, o organismo é muito louco, né? Porque a saúde, né, do ser humano, em geral, ela é muito isso. Quando você melhora uma coisa, todas as outras, elas ganham um pouquinho da melhora dessa coisa também. Então, se eu melhoro o meu emocional, eu tendo a melhorar a minha saúde física. Se eu melhoro a minha saúde física, eu tendo a melhorar o meu emocional. Porque eu sou um só. Sou corpo, mente, alma. Então, importante saber isso, tá? Então, gente, vamos lá. Estamos chegando já no final. Falei aqui dos sintomas clássicos comumente atribuídos à ansiedade e falei de sintomas não tão clássicos, que nem sempre estão atribuídos à ansiedade, tá? Que eles não é aquela coisa que você olha, bate o olho e pensa, ah, é ansiedade. Mas que tem que ser investigado e tratado da forma correta. Então, vamos lá. Vamos buscar o autocuidado. Vamos continuar acompanhando. As lives acontecem segundas e quartas-feiras, ok? Então, para você que chegou agora ou que é a primeira vez que está participando, toda segunda-feira e toda quarta-feira, tá certo? Eu faço simultâneo YouTube, Facebook e Instagram. Então, cada vez mais tem mais gente ao vivo aqui, ó. Facebook tem bastante gente. Instagram apareceu um pessoal também. YouTube também. Então, é isso aí, galera. Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, pode mandar. Escreve lá no comentário, no inbox, na caixinha de pergunta. Pode mandar, sem problema nenhum. Manda lá a sua dúvida, ou o que você quer que eu fale. Estando relacionado com o assunto, vai entrar na linha editorial. Vamos discutir sobre. Por quê? Porque é muito importante. Cada vez mais as pessoas estão presentes para o quanto você melhorar a saúde emocional vai conseguir reverberar, refletir nas outras áreas da sua vida. Então, a partir do momento que as pessoas criaram consciência disso, isso é uma coisa até recente, né? Porque antigamente não tinha tanto essas questões, né, de você perceber que está tudo interligado, mas hoje isso existe. Então, adquirir essas informações, adquirir essa conscientização é cada vez mais importante. Eu parabenizo a todos aí que ficaram na live, que participaram da live ao vivo, e também você que está assistindo ou escutando depois que já foi gravado, ok? Porque com certeza você vai adquirir um conhecimento precioso. Por hoje é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.